Você já sentiu que tem algo estranho no ar, como se alguém muito próximo estivesse te tratando bem na superfície, mas por dentro guardasse sentimentos que não combinam com os gestos e as palavras? É como um sorriso que parece ligeiramente forçado, como um elogio que soa mais como uma crítica disfarçada, ou aquele apoio que vem sempre acompanhado de uma sutil alfinetada. Às vezes, o maior perigo não está em nossos inimigos declarados, mas nas pessoas que fingem estar do nosso lado enquanto secretamente torcem contra a nossa felicidade. Essas pessoas convivem com a gente, participam da nossa vida, mas escondem algo sombrio por trás de suas atitudes. E reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre preservar sua paz ou permitir que a inveja, o rancor e até o ódio se instalem em seu convívio sem que você perceba. Não é exagero dizer que ignorar esses sinais pode te custar relacionamentos saudáveis, energia emocional e até a sua saúde espiritual. E foi exatamente sobre isso que Billy Graham alertou em muitas de suas mensagens: a importância de observar não só o que é dito, mas principalmente aquilo que é silenciado, disfarçado, camuflado por uma falsa aparência de amizade ou proximidade. Se você já passou por algo parecido ou simplesmente quer se proteger e entender melhor as intenções das pessoas ao seu redor, eu te convido a já deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar aqui se você já sentiu que alguém te tratava bem mas por dentro parecia carregar uma mágoa ou inveja. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam se libertar dessas relações disfarçadas de amizade. Aproveita e ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta por aqui. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, lives especiais e orientações ainda mais profundas sobre temas como esse, torne-se um membro do canal agora mesmo. E presta atenção, quem assistir até o final vai ganhar um presente que vai te ajudar a identificar essas armadilhas emocionais com ainda mais clareza. Então fica comigo até o último segundo, porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você enxerga certas pessoas ao seu redor para sempre. Primeiro sinal. Já aconteceu com você de alguém te olhar nos olhos, sorrir, dizer algo aparentemente positivo, mas logo em seguida, sem que você percebesse exatamente como, aquela frase ficou ecoando na sua mente como um espinho? Como se aquele elogio tivesse vindo carregado de algo mais, algo que não conforta, mas machuca? Talvez tenha sido algo do tipo: nossa, essa roupa te favorece, esconde bem os seus quilinhos, ou você está parecendo mais descansado, ultimamente estava com uma cara tão acabada. Em um primeiro momento, parece uma gentileza, um comentário amistoso, até mesmo uma tentativa de aproximação. Mas quando a frase se instala na sua cabeça e você analisa com mais calma, percebe que aquilo, na verdade, te desestabilizou. E aí começa o ciclo silencioso do autoquestionamento: será que era mesmo um elogio? Será que eu estava mesmo mal? Será que essa pessoa está tentando me alertar ou me humilhar? Esse é o primeiro e talvez o mais sorrateiro dos sinais de que alguém próximo pode nutrir por você um ressentimento profundo, um ódio disfarçado, um sentimento tóxico que se esconde sob o verniz da educação e da suposta amizade. A crueldade não vem com gritos, vem com sorrisos. E esse tipo de elogio venenoso é uma das formas mais eficazes de mascarar um desprezo oculto. Não se trata de exagero, paranoia ou hipersensibilidade. Trata-se de um padrão, de um comportamento camuflado que, se não for percebido, se transforma numa prisão emocional construída com palavras doces, mas recheadas de veneno. Esse tipo de pessoa é mestre em manipular o ambiente. Elas sabem exatamente como construir uma imagem de bondade, de empatia e de proximidade. Elas fazem isso não porque são boas, mas porque são estratégicas. É assim que conseguem se manter ao seu lado sem levantar suspeitas. Não te atacam diretamente porque sabem que isso revelaria suas verdadeiras intenções. Em vez disso, optam por uma abordagem mais sutil, mais perversa. A crítica velada é o seu campo de atuação. Em vez de dizer "você está feio", dizem "essa cor não realça seu tom de pele". Em vez de dizer "você é incompetente", dizem "você é esforçado, mas talvez precise melhorar um pouco mais sua comunicação". Percebe a diferença? É como se elas te entregassem um presente embrulhado com cuidado, mas que, ao ser aberto, contém algo que destrói sua autoconfiança. Você sorri na hora, agradece, mas depois sente um peso no peito, um incômodo inexplicável. E é justamente esse incômodo que precisa ser analisado. Porque pessoas que te odeiam em segredo se especializam em provocar feridas emocionais sem deixar marcas visíveis.
Essas microagressões verbais são, na verdade, tentativas contínuas de minar a sua autoestima e de criar dependência emocional. A intenção por trás disso é simples: quanto mais inseguro você estiver, mais vulnerável se tornará. E quanto mais vulnerável estiver, mais facilmente será manipulado. Quem te elogia com veneno quer que você permaneça em dúvida constante sobre si mesmo, quer que você se sinta eternamente quase bom o suficiente, quer que você esteja sempre buscando aprovação, especialmente a aprovação daquela mesma pessoa que te fere disfarçadamente. É um ciclo de dominação emocional que se repete em laços de amizade, em relacionamentos amorosos, em ambientes familiares e até mesmo no trabalho. E o mais assustador é que muitas vezes, ao tentarmos confrontar essas atitudes, somos imediatamente colocados na posição de culpados. Eu só estava tentando te ajudar. Nossa, não pode nem mais fazer um elogio que tudo vira drama. Você está muito sensível. Essas são as frases favoritas dos manipuladores emocionais. Com elas, não apenas anulam sua dor, como ainda te fazem sentir culpado por se sentir magoado. Billy Graham dizia que a boca fala do que o coração está cheio, e isso é uma verdade profunda. Quando uma pessoa está cheia de inveja, de rancor ou de competitividade disfarçada, ela até pode esconder isso em palavras aparentemente neutras ou positivas, mas o olhar, a entonação, o contexto e a intenção jamais mentem. A verdade está sempre nos detalhes. Um olhar de desprezo disfarçado de empatia, um tom de voz que finge apoio mas carrega ironia, uma frase que tenta ser motivadora mas acaba soando como uma lembrança cruel dos seus fracassos. Não subestime essas entrelinhas. São elas que revelam o que realmente se passa dentro da alma dessa pessoa. E quando essa alma está contaminada pelo ressentimento, nenhum elogio é puro, todo elogio vira uma armadilha. É importante lembrar que nem todo comentário mal formulado significa ódio escondido. Às vezes, as pessoas erram mesmo. Mas o que diferencia o erro inocente da crítica disfarçada de elogio é a frequência, o padrão, acima de tudo, o efeito. Se você sai de perto de alguém se sentindo menor, menos capaz, mais inseguro, isso não é coincidência. É intenção. E quando isso se repete, você precisa acender o sinal de alerta. Afinal, palavras têm poder. Elas podem curar, mas também podem destruir. E quando são usadas como ferramentas de dominação, tornam-se armas silenciosas de guerra emocional. Pessoas que te odeiam em segredo são como lobos em pele de cordeiro. Elogiam para desestabilizar. Sorrirem para manipular. E se fazem de cuidadoras para controlar. É um jogo psicológico tão bem articulado que, muitas vezes, nem a própria vítima percebe o que está acontecendo. E o mais perigoso é que, com o tempo, essas palavras envenenadas começam a moldar sua autoimagem. Você começa a acreditar que não é tão bom assim, que precisa mudar constantemente, que nunca está à altura, que sempre pode melhorar mais, e mais, e mais, até se tornar um fantasma da sua verdadeira identidade, tentando se encaixar no molde que a outra pessoa sugere com suas críticas maquiadas. Isso afeta seu rendimento, sua espontaneidade, sua liberdade de expressão. Você passa a medir palavras, gestos, escolhas, sempre tentando agradar, sempre evitando desagradar. E tudo isso por medo de perder a aprovação de alguém que, no fundo, nunca te aprovou de verdade. Essas pessoas vivem da dúvida que plantam em você. Elas florescem no terreno fértil da sua insegurança. E por isso jamais vão te dar um elogio sincero, completo, sem ressalvas. Porque se fizerem isso, correm o risco de te fortalecer, e elas não querem que você seja forte, querem que você dependa delas, que viva em busca do reconhecimento que elas nunca vão te dar. É assim que te controlam, com elogios que ferem, com palavras que confundem, com gestos que manipulam. E por mais que pareçam próximas, o que elas realmente desejam é que você nunca perceba o seu verdadeiro valor. Porque o seu brilho ameaça as trevas que elas carregam por dentro. Segundo sinal, você já se pegou pensando que deveria ter visto o que estava bem na sua frente o tempo todo? Às vezes, a gente se acostuma tanto com a ideia de ter pessoas ao nosso redor que não percebe quando essas mesmas pessoas não estão realmente comemorando nossas vitórias, não estão celebrando nossos sucessos, mas, ao contrário, parecem se distanciar ou até se incomodar quando estamos felizes. Já aconteceu de você dar a notícia de que conseguiu um emprego novo, fez uma grande conquista pessoal, ou encontrou o amor da sua vida, e a reação das pessoas ao seu redor foi estranha, quase fria?
Às vezes, quem deveria estar te apoiando se afasta, muda de comportamento, ou até tenta diminuir o impacto do que você alcançou. É como se, ao invés de se alegrar por você, essas pessoas quisessem que você tivesse falhado, que não tivesse conquistado nada de grandioso. Quando se trata de pessoas que te odeiam em segredo, elas não podem ver você crescendo. O seu crescimento é uma ameaça para elas, e a inveja se torna o veneno que elas secretamente tentam derramar em seu caminho. O que você talvez não tenha notado ainda é que, quando você alcança algo grande, algo que traz alegria e sensação de realização, essas pessoas que estavam ao seu lado antes, talvez até se chamando de amigas, começam a agir de maneira estranha. Elas, que no início celebravam até mesmo suas menores vitórias, agora parecem se afastar, não demonstram mais a mesma empolgação, pior ainda, começam a criticar suas escolhas de uma forma sutil, mas perceptível. Ao invés de se alegrarem com seu sucesso, elas minimizam a importância de suas conquistas. O seu novo emprego? Ah, mas o mercado está tão saturado, será que é mesmo uma grande oportunidade? O novo relacionamento? Ah, isso é bom, mas com o tempo você vai ver que não é tão perfeito assim. Cada um desses comentários revela algo mais profundo, o medo e a insegurança de quem não quer ver o outro evoluir. E, ao invés de celebrar sua felicidade e suas vitórias, elas preferem tentar rebaixá-las, diminuir o valor das suas realizações para que, no fundo, não precisem confrontar a própria mediocridade de suas vidas. Esse comportamento, embora silencioso, é altamente revelador. Quando alguém diz ser seu amigo ou sua amiga, mas não consegue se alegrar genuinamente com o seu sucesso, isso não é apenas uma questão de personalidade ou timidez. Isso é um reflexo de algo mais profundo. Quando o sucesso de uma pessoa ameaça o status quo de outra, quando uma pessoa não pode ver o outro crescer sem se sentir insegura ou inferiorizada, isso é um sinal claro de que há inveja envolvida. Como Billy Graham sabiamente disse, a inveja é uma das raízes mais profundas e destrutivas da amargura. Ela é como um câncer que corrói as relações de dentro para fora, tornando as pessoas incapazes de celebrar as vitórias alheias sem que uma voz interior as faça se sentir ameaçadas ou diminuídas. A inveja é silenciosa, muitas vezes, vem disfarçada de conselhos e palavras amáveis. É um sorriso forçado, é o "estou tão feliz por você" dito sem brilho nos olhos, como se as palavras fossem apenas uma obrigação social e não uma expressão verdadeira de felicidade pelo outro. E, mais grave ainda, a inveja se disfarça com o silêncio. A ausência de uma comemoração genuína, de um simples gesto de apoio e celebração, pode ser tão corrosiva quanto uma crítica aberta, porque ela transmite uma mensagem clara: eu não me importo com o seu sucesso. E é isso que machuca, é isso que revela o que há no fundo do coração de quem se esconde atrás de uma máscara de amizade. Agora, é fundamental compreender que esse tipo de comportamento não é algo que acontece por acidente ou por descuido. Pessoas que alimentam esse tipo de inveja, que não conseguem se alegrar pelo sucesso do outro, têm um motivo muito claro por trás de suas ações. Elas não querem ver você crescer porque o seu crescimento é uma ameaça à própria zona de conforto delas. Quando você se torna uma pessoa de sucesso, alguém que está evoluindo, conquistando, experimentando felicidade e crescimento, você acende uma chama que coloca em evidência aquilo que essas pessoas não têm, uma vida plena de conquistas e autossatisfação. E isso as faz sentir-se incomodadas, desconfortáveis, até mesmo inferiores. Em vez de se inspirarem em você, elas preferem ver você estagnado, na mesma posição que elas, porque isso valida a mediocridade das suas próprias escolhas de vida. O sucesso alheio é um reflexo do fracasso delas, e elas não podem lidar com isso. Portanto, ao invés de te parabenizarem, te incentivarem ou mesmo se alegrarem com suas vitórias, elas optam por diminuir, criticar ou simplesmente ignorar suas conquistas. E, com isso, tentam manter você preso ao mesmo nível de desmotivação e mediocridade em que elas se encontram. Esse sinal é muitas vezes difícil de identificar, especialmente porque a pessoa não chega a ser abertamente agressiva. Ela não diz "não gosto de ver você feliz" ou "não quero que você cresça". Não, ela simplesmente se afasta emocionalmente. Ela começa a se distanciar. Em vez de estar ao seu lado quando você mais precisa de apoio, ela se torna uma presença fria, distante. E isso pode ser muito doloroso, porque você espera que quem está perto de você seja a primeira pessoa a celebrar suas vitórias.
A falta de celebração, o comportamento distante, ou até mesmo a crítica disfarçada de preocupação revelam, sem sombra de dúvida, a inveja que corrói o relacionamento. Quando alguém não consegue se alegrar com o seu sucesso, você pode ter certeza de que há algo mais acontecendo por trás daquela fachada de amizade. E a pior parte é que esse tipo de comportamento muitas vezes é tão sutil que é fácil de ignorar. No entanto, se você não estiver atento a esses sinais, essas pessoas continuarão ao seu lado, manipulando suas emoções, tentando te manter em um estado constante de incerteza, onde seu sucesso nunca será completamente celebrado, mas sempre minimizado. É nesse ponto que a sabotagem emocional começa a tomar forma. Quando a pessoa que diz ser sua amiga não consegue, de fato, se alegrar por suas vitórias, ela está, sem perceber, ou melhor, sem querer perceber, tentando te sabotar. E sabe o que é mais interessante? Ela não precisa dizer nada explicitamente. O silêncio, a ausência de palavras de apoio, o olhar distante e a mudança de comportamento falam por si. A sabotagem emocional acontece através da falta de entusiasmo genuíno. Não há nada mais desmotivador do que dar uma grande notícia a alguém que deveria estar ao seu lado e ver uma reação morna, quase desinteressada. Isso corrói sua autoestima. Isso faz com que você se sinta inseguro. Mas, acima de tudo, isso te impede de crescer, porque você começa a questionar se suas conquistas realmente têm valor. Quando você não recebe o apoio que esperava, você começa a duvidar de si mesmo, da importância do que fez e até da autenticidade das suas vitórias. E isso é exatamente o que essas pessoas querem. Elas querem que você duvide de sua própria capacidade de brilhar. Elas querem que você duvide do valor do seu próprio sucesso, porque isso as mantém no controle. Isso mantém você preso ao mesmo nível que elas, onde ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém alcança nada além da mediocridade. Terceiro sinal: você já se pegou questionando sua própria capacidade, seus próprios sonhos, ou até mesmo sua própria sanidade. Já sentiu que, depois de conversar com alguém, se sentiu menos seguro sobre uma decisão que estava certo de tomar, ou duvidou de algo que antes parecia tão claro para você? Se sim, é possível que você tenha encontrado um dos sinais mais traiçoeiros de uma pessoa que, embora pareça ser sua amiga, está, na verdade, tentando te minar emocionalmente. Existem pessoas que, de maneira extremamente sutil e muitas vezes até disfarçada de preocupação, se tornam especialistas em fazer com que você duvide de si mesmo. Elas não são aquelas que abertamente criticam ou tentam te derrubar de forma escancarada. Não, essas pessoas são mais astutas, mais silenciosas, e o seu ataque não é direto. Elas plantam sementes de dúvida de uma maneira tão delicada e disfarçada que, muitas vezes, nem você mesmo percebe o que está acontecendo até que já tenha sido feito o estrago. E o que é pior, elas sempre fazem isso com um sorriso, com uma falsa aura de preocupação e cuidado. Elas nunca dizem diretamente "você não pode fazer isso" ou "você não é capaz". Mas, em vez disso, fazem perguntas como "será que isso é mesmo para você? Você tem certeza de que está pronto para dar esse passo? Ou não acha melhor esperar mais um pouco?" E essas perguntas, que à primeira vista podem até parecer inocentes, são como flechas disparadas contra a sua autoconfiança, deixando pequenas marcas que vão se acumulando com o tempo. Agora, pare e pense por um momento, como essas palavras, mesmo ditas de forma tão sutil, podem minar o seu próprio senso de confiança? Você já reparou como, depois de ouvir algo desse tipo, você começa a questionar a sua decisão, a reavaliar suas capacidades e até a sentir uma sensação de insegurança que antes não existia? Esse é exatamente o ponto de ação dessas pessoas. Elas não vão te atacar abertamente, não vão te gritar ou te desqualificar de forma agressiva. Elas fazem isso de uma maneira sorrateira, quase imperceptível, e é exatamente por isso que o dano causado por esse tipo de manipulação emocional é tão profundo e difícil de identificar. Essas pessoas são especialistas em tirar o chão debaixo dos seus pés sem que você perceba, fazendo você questionar se realmente está pronto para alcançar aquilo que almeja. Elas fazem isso com frases que parecem inofensivas, como se estivessem apenas sendo prudentes ou cuidadosas, mas o efeito colateral disso é devastador. Elas não querem que você tenha a confiança necessária para seguir em frente, para acreditar em si mesmo e em suas próprias escolhas. Elas preferem te ver hesitando, com um pé atrás, porque isso mantém o controle sobre a sua vida.
O mais impressionante nesse tipo de comportamento é que, muitas vezes, essas pessoas têm acesso às suas vulnerabilidades, aos seus medos mais profundos. Elas sabem onde você é mais frágil, onde as suas inseguranças estão, e é justamente nesse ponto que elas atuam. Elas sabem que você tem dúvidas sobre sua aparência, sobre suas escolhas, sobre seus talentos e capacidades. Elas sabem o que te faz hesitar, o que te deixa inseguro, e usam isso a seu favor, manipulando suas emoções de uma forma tão habilidosa que você mal percebe o que está acontecendo. E o pior é que, como essas pessoas nunca agem de maneira explícita, você começa a questionar a sua própria sanidade. Você começa a duvidar da sua intuição, daquilo que antes parecia tão claro e seguro para você. Elas plantam pequenas sementes de dúvida que, com o tempo, crescem e se transformam em grandes bloqueios emocionais, impedindo você de avançar, de tomar decisões importantes, de acreditar em suas próprias capacidades. Esse tipo de manipulação emocional é um dos mais perigosos, porque não é apenas um ataque direto contra você, mas sim um processo gradual de erosão da sua autoconfiança. E, muitas vezes, essas pessoas estão tão próximas de você, que você não consegue enxergar o mal que elas estão fazendo. Elas são habilidosas em se disfarçar de amigas, de pessoas preocupadas com o seu bem-estar, mas a verdade é que elas têm medo que você descubra o seu próprio valor, porque isso as confronta com o vazio que elas tentam esconder. O que elas não querem que você perceba é que o seu brilho, a sua evolução e a sua confiança são um reflexo do que elas não conseguiram alcançar em suas próprias vidas. Quando você começa a brilhar, quando você começa a acreditar em si mesmo e a seguir seus próprios sonhos com confiança, essas pessoas começam a se sentir ameaçadas. Porque, no fundo, elas sabem que nunca poderão brilhar como você, e isso as faz reagir de maneira passivo-agressiva, questionando suas decisões e colocando em dúvida tudo o que você acha que é certo para a sua vida. Quando Billy Graham falava sobre como o mal pode entrar na nossa vida através de pequenas doses diárias, ele estava se referindo exatamente a esse tipo de manipulação. Ele sabia que o diabo não precisa destruir você de uma vez, mas pode fazer isso aos poucos, colocando pessoas em seu caminho que, de maneira sorrateira e silenciosa, irão minar a sua confiança e a sua capacidade de acreditar em si mesmo. Essas pessoas não precisam ser agressivas ou violentas. Elas só precisam fazer você duvidar de cada decisão sua, de cada sonho que você tem, de cada passo que você dá na direção do seu sucesso. E o mais grave é que, como elas nunca são abertamente cruéis, você começa a se questionar: será que estou sendo sensível demais? Será que essas pessoas realmente têm razão? E, nesse processo, você acaba se afastando das suas próprias certezas, se afastando da sua própria essência, por consequência, se afastando do seu potencial verdadeiro. O mais complicado de tudo isso é que, ao longo do tempo, você vai acreditando que essas dúvidas são suas. Você vai internalizando essas mensagens, começando a duvidar de suas escolhas, das suas capacidades e até de sua própria identidade. E, quanto mais você se deixa influenciar por esses comentários disfarçados de preocupação, mais você vai se afastando da sua verdadeira essência, consequentemente, do seu verdadeiro potencial. E isso é exatamente o que essas pessoas querem. Elas não querem que você seja quem você realmente é. Elas não querem que você descubra seu valor, porque isso as colocaria em uma posição desconfortável. Elas preferem ver você duvidando de si mesmo, em constante estado de hesitação, porque isso as mantém no controle. Quarto sinal: você já teve a sensação de que alguém, ao invés de se preocupar genuinamente com o seu bem-estar quando algo dá errado, parece ter uma satisfação silenciosa ao te ver tropeçar? Já passou por uma situação onde, quando você enfrentou um problema, essa pessoa se apressou em te ajudar, mas logo em seguida soltou um "eu avisei" ou "eu sabia que isso ia acontecer"? Isso te causou um desconforto inexplicável, certo? Como se, ao mesmo tempo que essa pessoa fingia se importar, ela estivesse secretamente feliz com a sua queda. Essa sensação não é apenas uma impressão sua. O que você está sentindo é a reação de alguém que, em segredo, sente uma satisfação disfarçada de piedade, uma satisfação oculta que vem de te ver fracassar. Essas pessoas, muitas vezes de maneira dissimulada, se posicionam como se fossem superiores a você, como se soubessem mais, como se tivessem uma percepção melhor de como as coisas deveriam ser. Elas esperam, silenciosamente, que você caia, e quando isso acontece, elas se colocam em uma posição de superioridade, como se tivessem previsto tudo,
como se fossem mais prudentes, mais sábias, mais capazes de tomar as decisões certas. Mas o que elas realmente estão fazendo é se alimentando da sua dor, usando o seu fracasso para se sentirem melhores consigo mesmas, para validarem suas próprias inseguranças. Quando você sofre, essas pessoas se alegram discretamente, de uma maneira que, se você não prestar atenção, pode passar despercebida. É uma alegria quase imperceptível, uma satisfação disfarçada, que se reflete nos olhares, nas palavras, no tom de voz. Elas nunca demonstram abertamente que estão felizes com sua queda, mas há algo em sua reação, no modo como se aproximam de você, que denuncia o que realmente sentem. Ao invés de mostrar solidariedade, empatia ou compaixão, elas oferecem uma ajuda que parece mais um julgamento disfarçado. Elas dizem coisas como: eu avisei que isso poderia acontecer, eu sabia que algo assim ia dar errado. Ou ainda, bem, você me pediu conselhos, não é? E de repente, você se sente como se estivesse sendo punido por algo que você já sabia, mas por algum motivo, não foi capaz de evitar. E essas palavras, embora proferidas com uma fachada de preocupação, só têm um único objetivo: reforçar que elas estavam certas o tempo todo, e que, no fundo, você falhou. Isso não é apenas uma crítica disfarçada de conselho, é uma forma de reafirmar o próprio ego delas à custa do seu sofrimento. Billy Graham, em suas pregações, sempre ressaltava que o verdadeiro amor se entristece com a dor do outro, mesmo quando o outro erra, porque o amor genuíno não tem prazer no sofrimento alheio. No entanto, o que essas pessoas estão demonstrando é um prazer oculto, quase imperceptível, ao ver você falhar. A dor do outro, para elas, é como um alimento que as nutre, uma forma de aliviar a própria frustração ou insegurança. Quando isso vem de um inimigo, pode até ser esperado, mas quando isso vem de alguém que você considera amigo, o impacto é muito mais profundo. Você sente uma dor que vai além da situação em si, porque você começa a se questionar: como alguém que diz ser seu amigo pode se alegrar com sua queda, mesmo que de forma discreta, quase imperceptível? Como alguém que deveria estar ao seu lado, te ajudando a superar, pode, na verdade, estar se sentindo validado pela sua dor, pela sua derrota? Isso revela o lado mais sombrio da natureza humana, a capacidade de sentir prazer na desgraça do outro. Quando essa sensação vem de alguém próximo, de alguém que você confiava, isso cria uma ferida emocional ainda mais profunda. Pois, ao contrário do que se espera de uma amizade verdadeira, você se vê diante de uma pessoa que, embora aparente se preocupar com você, está, na verdade, celebrando sua queda, silenciosamente, em seu coração. Isso pode ser um choque muito maior do que qualquer traição explícita. Porque, ao ver essa pessoa agir dessa forma, você começa a questionar sua própria capacidade de discernir quem realmente está ao seu lado. A sensação de confiança que você depositava nela começa a se desfazer lentamente, e você começa a perceber que, talvez, essa amizade nunca tenha sido genuína. A verdadeira face dessa pessoa é aquela que se alimenta do seu sofrimento, que se sente superior à medida que você tropeça, que não quer que você se levante, porque isso a faria confrontar suas próprias falhas e inseguranças. Elas não querem ver você prosperar, não porque não gostem de você, mas porque o seu sucesso faz com que as suas próprias fragilidades sejam mais evidentes. A dor do outro é um reflexo do próprio sofrimento não resolvido. As pessoas que secretamente se alegram com as suas quedas geralmente são aquelas que, no fundo, têm uma enorme dificuldade em lidar com o próprio fracasso. Como não conseguem lidar com isso de maneira saudável, preferem ver o outro falhar para, assim, aliviar a pressão que sentem dentro de si mesmas. O sofrimento alheio, então, se torna uma maneira de validar suas próprias escolhas, de reafirmar que, de alguma forma, o seu fracasso é justificável, ou até mesmo aceitável, porque outras pessoas também estão sofrendo. Para essas pessoas, é mais fácil se sentir melhor ao ver os outros tropeçarem, ao invés de se levantar e lutar por uma vida melhor. A dor do outro não é um lembrete da fragilidade da condição humana, mas sim uma forma de diminuir a própria dor que elas carregam. A grande questão é que, enquanto você lida com a dor do fracasso e tenta encontrar uma maneira de superar os obstáculos da vida, essa pessoa vai continuar ao seu lado, se fingindo de amiga, de conselheira, de alguém que se importa. Mas, no fundo, ela se alimenta das suas quedas, ela saboreia o seu sofrimento, porque isso a faz se sentir superior, porque ela acredita que o seu fracasso valida a sua própria mediocridade. E, se você continuar ignorando esse sinal,
Se você não perceber as pequenas reações que ela tem diante das suas dificuldades, ela vai continuar a te manipular emocionalmente, vai continuar a se alimentar da sua dor. Isso acontece em silêncio, de forma imperceptível, mas vai corroendo a sua confiança, vai te deixando cada vez mais vulnerável, sem que você perceba o quanto essa pessoa está te afetando. Quinto sinal. Já parou para pensar no comportamento de algumas pessoas que parecem estar o tempo todo observando suas ações, suas escolhas, sua maneira de viver? Talvez você tenha notado alguém que se aproxima de você com um sorriso no rosto, fazendo questão de mostrar o quanto admira sua maneira de agir, de falar, de pensar. À primeira vista, pode até parecer que essa pessoa se inspira em você, que ela vê algo em sua vida que a motiva, que a faz querer ser um pouco mais como você. Essa é, de fato, uma das situações mais enganosas e sutis que você pode viver. Mas com o passar do tempo, algo começa a mudar. O que parecia um simples ato de admiração começa a se transformar em algo mais perigoso, mais sombrio. Você começa a perceber que a pessoa que antes parecia se encantar com suas qualidades e habilidades agora começa a imitar seus gestos, suas palavras, suas decisões e até seus sonhos. E, ao invés de te elogiar ou reconhecer, ela começa a se colocar no centro, a ocupar o seu lugar, mas sem te dar qualquer crédito, sem te dar o reconhecimento devido. Na verdade, ela começa a te diminuir, mesmo enquanto copia tudo o que você faz. Esse é o tipo de comportamento que esconde uma verdadeira intenção por trás da cortina da admiração. A imitação, em sua forma mais pura, pode ser uma armadilha para roubar sua identidade, seu brilho, sua essência. Essas pessoas se aproximam de você não porque desejam genuinamente ser como você, mas porque veem em sua vida algo que elas sentem que podem tomar para si, algo que consideram ser delas por direito, algo que acreditam que devem ter ou ser. Elas tentam copiar tudo o que você faz, mas ao mesmo tempo, se esforçam para fazer com que os outros vejam você de uma forma inferior. Elas querem estar no seu lugar, mas não se importam em desvalorizar o que você fez para chegar lá, não se importam em te reconhecer como o verdadeiro criador, a verdadeira fonte de inspiração. O pior de tudo é que você, muitas vezes, não percebe esse jogo até que já seja tarde demais. Essa pessoa, que começa com uma simples imitação, vai aos poucos tomando os espaços que eram seus e fazendo com que os outros a vejam como a legítima ocupante daquilo que você construiu, daquilo que você criou com tanto esforço, dedicação e paixão. Ela aprende tudo o que pode de você, absorve suas ideias, seus hábitos, sua forma de agir, mas sem nunca reconhecer que foi você quem a inspirou, quem a ajudou a descobrir o caminho. Billy Graham costumava dizer que o verdadeiro perigo não está naqueles que abertamente nos odeiam, mas sim naqueles que nos imitam com inveja, pois esses escondem um desejo profundo de substituição. As pessoas que imitam com inveja não fazem isso porque gostem de você ou porque veem algo em sua vida que as inspira de forma genuína. Elas não estão ali para aprender com você, com isso, melhorar a si mesmas. Pelo contrário, elas estão ali para absorver tudo o que podem, para tomar o que você tem e transformar isso em algo que, no fundo, será usado contra você. Elas não querem apenas se inspirar em você, elas querem ser você. Querem tomar o seu lugar, sem que você perceba o que está acontecendo. Elas começam a imitar seus gestos, sua forma de falar, sua postura, suas escolhas, e, gradualmente, vão se colocando nas mesmas posições que você ocupava, mas sem o reconhecimento de que foram você e suas ideias que tornaram tudo aquilo possível. A verdadeira intenção dessas pessoas é muito mais insidiosa do que uma simples imitação. Elas não apenas querem aprender com você ou se inspirar em você, elas querem ocupar o seu lugar, tomar o que você construiu, muitas vezes, te apagar nesse processo. Elas tentam se apropriar de sua luz, mas ao mesmo tempo, tentam fazer com que os outros vejam você como menos, como se você fosse apenas uma sombra do que ela agora está se tornando. O que parecia uma forma de admiração, aos poucos vai se revelando uma tentativa de substituição, de apagamento da sua presença, do seu brilho. Elas tentam ser você de uma maneira disfarçada, com uma falsa simpatia, uma falsa admiração, enquanto secretamente desejam estar no seu lugar, no seu espaço, sem o esforço que você teve para chegar até ali. Isso acontece de forma muito sutil, às vezes imperceptível, e pode ser extremamente perigoso porque as vítimas desse comportamento muitas vezes não percebem a ameaça até que seja tarde demais. A imitação, que parece inofensiva, vai se tornando uma forma de manipulação emocional. Essa pessoa, ao copiar tudo o que você faz,
começa a se inserir em sua vida de uma maneira mais profunda, vai tomando mais e mais espaço, até que chega um ponto em que você já não sabe mais onde termina você e onde começa ela. Ela se apropria de suas ideias, de seus projetos, de sua visão de mundo, mas sem nunca reconhecer que foram você e suas ações que a inspiraram a começar. Ao invés de te elevar, ela tenta te diminuir, tentar fazer com que os outros vejam suas ações como menos valiosas do que realmente são. Ao mesmo tempo em que imita, tenta tirar de você o que é único e especial, a sua essência, o que te torna quem você realmente é. Quando isso acontece, você começa a perceber que não está mais sendo valorizado da forma que deveria. E o pior é que a pessoa que imita você não apenas usa suas ideias e esforços para se beneficiar, mas também se coloca como a legítima dona do que foi sua criação. Esse comportamento é uma das formas mais traiçoeiras de sabotagem emocional. Porque ele não é claro, não é direto, e por muito tempo, você pode acreditar que essa pessoa está apenas te admirando, que ela está apenas querendo ser como você. Mas, à medida que o tempo passa, você começa a perceber que há algo de errado nisso. As ideias que você compartilhou, os projetos que você iniciou, a maneira como você se expressa, tudo isso começa a ser apropriado por ela, sem qualquer tipo de reconhecimento ou apreço pela sua contribuição. E, com isso, você vai perdendo espaço, perdendo visibilidade, e o que antes era seu, começa a ser tomado por essa pessoa que, secretamente, deseja te substituir. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que há sinais sutis, porém extremamente perigosos, que podem estar corroendo sua energia, sua identidade e até mesmo sua autoestima, vindos exatamente de pessoas que deveriam te apoiar. Perceber esses sinais é o primeiro passo para se libertar das correntes invisíveis que mantêm você preso a ciclos de sabotagem emocional, inveja disfarçada e manipulação silenciosa. Ignorar essas evidências é permitir que outros continuem usando sua luz para se promover, enquanto apagam lentamente sua presença. Por isso, é essencial desenvolver discernimento, estabelecer limites claros e proteger o que há de mais valioso em você, sua autenticidade. Agora, se esse conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza e provocou alguma reflexão profunda, aproveite para retribuir com um gesto simples, mas que faz toda a diferença para que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens transformadoras. Curta este vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, e comente aqui embaixo: você já viveu algo parecido? Já identificou alguém que parecia te admirar, mas na verdade queria ocupar seu lugar? Sua experiência pode ser justamente o que outra pessoa precisa ler para despertar. E se você deseja ir além e ter acesso a conteúdos ainda mais completos e exclusivos, considere se tornar um membro do canal. Essa é uma forma direta de apoiar esse trabalho e receber recompensas especiais em troca. E como um agradecimento por você ter ficado até o fim, quero te oferecer um presente especial. Está nos comentários fixados, mas só para quem realmente ficou até aqui. Clique lá e descubra. Porque quem fica até o final, merece o melhor.